Bom, pessoal, vamos falar dos juros simples agora, né? E antes disto, temos que ver a parte de taxas de juros. Agora começa realmente a matemática financeira, a partir dos juros simples. Para falarmos do cálculo do juros simples, vamos primeiro rever, né? Ou pelo menos conhecer a ideia de taxa de juros. Com toda certeza, você já ouviu falar da taxa de juros. Continuamos com a matemática financeira e agora a taxa de juros. Matemática financeira. Nosso tópico agora são as taxas de juros. Existem as chamadas taxas proporcionais, taxas equivalentes, taxas proporcionais. E vamos falar da chamada taxa equivalente simples. Então esse vai ser o tópico da nossa aula. Mais uma aula de matemática financeira. Vamos apagar isso aqui, né? Fazer corretamente, ó, matemática financeira. Taxas de juros proporcionais e taxas equivalentes. Bom, gente, vamos começar nosso assunto relembrando a ideia do que é uma taxa de juro. A taxa de juro, ela pode ser expressa na forma de porcentagem ou pode ser expressa na forma unitária. Vamos falar sobre taxa de juro percentual. Taxa de juros expressa em percentagem ou porcentagem. A taxa de juro, ela é representada na matemática financeira pela letra I. A letra I representa a taxa de juros. A taxa de juros é o percentual que se tem retorno pelo investimento de um capital. Quando a pessoa dispõe de capital, ela pode investir no mercado financeiro e terá direito a um retorno. Esse retorno é expresso pela taxa de juros. Por exemplo, uma taxa de juros de 10% ao ano, uma taxa de juros de 2% ao mês, uma taxa de juros de 10% ao trimestre. A taxa de juro representa um percentual do capital que será dado como retorno do investimento feito. Então vamos colocar aqui a definição da taxa de juros. I representa, I% é a forma percentual de uma taxa de juros. A taxa de juros representa a renda obtida para cada R$100 de empréstimo. Por que R$100? Não é porque a base de cálculo da porcentagem é o valor 100. Então, se a taxa está expressa em porcentagem, significa que teremos um retorno com base no valor 100, ou R$100, que é a unidade monetária que o Brasil utiliza. Exemplo disto, uma taxa de juros de 10% AA, que representa ao ano. O que significa uma taxa de juros de 10% ao ano? Significa que, para a aplicação de cada R$100, terei um retorno de R$10 ao final de um ano. Ou seja, cada vez que eu aplicar R$100 e aguardar um ano nessa aplicação, eu terei um retorno de R$10 de renda sobre esse capital aplicado. Então, 10% ao ano representa renda anual de R$10 para cada R$100 aplicados. Para cada R$100 que foi aplicado. Essa é a ideia expressada pela taxa de juros. Bom, a taxa de juros sempre utiliza uma unidade de tempo. Então vamos ver as unidades de tempo que expressam a taxa de juros. Por exemplo, se a taxa de juros for escrita AA, significa ao ano. Se a taxa de juros for colocada seguido de AS, significa uma taxa de juros ao semestre.
Se a taxa de juros for expressa na unidade A, que significa ao quadrimestre. Bom, a taxa de juros também pode ser expressa ao trimestre nos problemas de matemática financeira, AT, ao trimestre. A taxa de juros também pode ser expressa nos problemas com A seguido de B, ao bimestre. A taxa de juros também pode ser expressa AM ao mês. Ou, o último caso, a taxa de juros pode ser expressa AD, significa ao dia. Todas essas unidades que estão sendo apresentadas na tela representam unidades de taxa de juros, né? A unidade de tempo que pode ser expressa uma taxa de juros. Então, a taxa de juros pode ser expressa ao ano, ao semestre, ao quadrimestre, ao trimestre, bimestre, ao mês e ao dia. Bom, minha gente, vamos relembrar a relação entre essas unidades de tempo. Eu sei que você está lembrado, mas vale a pena, não é? Relembrar. Vamos relembrar. E caso não esteja lembrado, você faz essa anotação aí no seu caderno. Relembrar que o período de um ano equivale a um período de 2 semestres. Um semestre são 6 meses. Um ano tem 2 períodos de 6 meses. O primeiro semestre vai de janeiro a junho e o segundo semestre de julho a dezembro. Então, o ano tem 2 semestres. Um ano é um período de 3 quadrimestres. Os quadrimestres no ano são 3. Janeiro, fevereiro, março, abril, primeiro quadrimestre. Maio, junho, julho, agosto, segundo quadrimestre. Setembro, outubro, novembro e dezembro, o terceiro quadrimestre. O período de um ano representa também o período de 4 trimestres. São 4 períodos de 3 meses. Um ano representa um período de 6 bimestres. Bimestres são 2 meses. O ano tem 6 períodos de 2 meses. Todos sabem que um ano é um período de 12 meses. E um ano pode ter, não é? Para a matemática financeira, são 12 meses de 30 dias, 360 dias. Tá bom? Para a matemática financeira, se utiliza o chamado ano comercial com 360 dias. Considera-se que cada mês tem 30 dias, são 12 meses, dá 360. Se for calculado o juro exato, aí se utiliza 365. E também tem que saber se o ano é bimestre, o ano é bissexto. Vamos relembrar também essa ideia. Relembrando. Vamos relembrar, não é? O chamado juros exatos. É calculado, não é, com um período de 365 dias. São 365 dias para o ano que não é bissexto, ou 366 para ano bissexto, ou 366 dias, caso o ano seja bissexto e tenha o dia 29 de fevereiro. É importante relembrar o que é um ano bissexto. Um ano bissexto, né, pode ser identificado pelo número, né, que expressa o ano. Sempre o ano bissexto é múltiplo do número 4, tá bom? Então, são bissextos, anos com 366 dias. Por exemplo, o ano de 2016 será bissexto. O ano de 2020 será bissexto. O ano de 2024 será bissexto. E assim por diante. Como é que eu sei que este ano é um ano bissexto? Porque o número 2016 é divisível por 4. O número 2020 é divisível por 4. Se você não lembrar o que é um número divisível por 4, reveja a aula de matemática básica, que está disponível gratuitamente para todos. E aí você vai ver lá quando é que um número é divisível por 4 e quando o ano é bissexto.
Bom, minha gente, então, no cálculo dos juros, podemos utilizar, né, o período de 360 dias, na maioria dos problemas. Agora, se o problema disser que o cálculo é juro exato, aí vai te dar a data de início e a data de final da aplicação. Aí se utiliza o período de 365 dias ou 366 dias. Bom, vamos continuar, vamos falar sobre taxas proporcionais. Continuando o nosso assunto sobre taxas de juros, vamos falar sobre taxas proporcionais. As taxas proporcionais, elas também são taxas equivalentes quando se refere a juros simples. Tem o mesmo significado. As taxas proporcionais, elas podem ser convertidas através do processo de multiplicação ou divisão. Se a taxa tem um período menor, taxa com período menor. Tem que ser convertida em uma taxa com período maior. O caminho para converter essas taxas de juros é período menor para período maior, eu devo multiplicar. Já período maior para período menor, o processo é um processo de divisão na conversão de taxas de juros. Então, a partir desse momento, vamos falar sobre taxas de juros proporcionais. Bom, se a taxa tem um período de tempo maior e eu quero converter numa taxa de um período de tempo menor, eu devo dividir essa taxa. Caso contrário, eu devo multiplicar essa taxa. Vamos fazer, né, exemplos de conversão de taxas proporcionais. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Vamos pegar uma taxa de juros anual de 60% ao ano. E vamos obter a taxa proporcional mensal. O resultado proporcional mensal. Taxa ao mês. Então, temos aí uma taxa de 60% ao ano e eu quero obter a taxa proporcional ao mês. Bom, para converter taxa anual em mensal, estamos passando de um período maior de tempo para um período menor de tempo. Significa que a taxa tem que ser dividida. Por quanto? Bom, eu sei que um ano é um período de 12 meses, todos sabem disso, né? Então, eu devo dividir por esse fator, que é a relação entre ano e mês. A taxa de 60% ao ano tem que ser dividida por 12 meses para encontrar a taxa proporcional mensal. 12 meses. O resultado será 12, 60 por 12, 5. Ou seja, uma taxa de 60% ao ano é proporcional a uma taxa de 5% ao mês. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Taxa no período maior para taxa no período menor, divida pela relação de tempo. A relação de tempo, um ano, equivale a 12 meses. Bom, vamos para mais exemplos. Vamos converter uma taxa trimestral, uma taxa de 45% ao trimestre, vamos converter em uma taxa mensal. Da mesma forma, taxa trimestral para taxa mensal significa uma diminuição no período de tempo da taxa. Se vai passar do período de tempo maior para período de tempo menor, devo dividir essa taxa. Por quanto? Bom, eu sei que cada trimestre é um período de 3 meses. Então, devo dividir a taxa de 45% ao trimestre. Vamos dividir esse valor por 3. 45 por 3, o resultado é 15. 15% ao mês. Bom, sempre taxas proporcionais são convertidas através do processo de divisão ou multiplicação. Eu estou utilizando aqui a divisão porque o período é maior e eu quero converter em um período menor. Observe mais um exemplo. A taxa de 45% ao mês e eu quero converter essa taxa em uma taxa diária. Eu devo dividir essa taxa por quanto? Bom, todos sabem que período de um mês equivale a 30 dias no juro comercial. Então, eu devo dividir essa taxa pelo período de 30 dias. O anterior foi 3 meses, né? 30 dias. 45 por 30, o resultado é 1,5. Vamos fazer esse cálculo. 45 dividido por 30.
Dará 1,30, sobra 15. Não pode dividir, coloque a vírgula e o zero. 150 por 30, 5. 5 vezes 30, 150. E termina a nossa divisão. Resultado, 1,5% ao dia. Então, mostrei aí como é que converte uma taxa num período maior para um período menor. O processo é divisão. Agora, o contrário. Vamos converter uma taxa de um período menor para um período maior. O processo é inverso, é a multiplicação. A taxa tem que ser maior. Se eu aplico um capital durante 30 dias, né, um mês, o rendimento tem que ser menor do que eu aplicar o mesmo capital durante o período de 6 meses ou um ano. Então, a taxa tem que ser maior quanto maior o período. Então, vamos para nosso exemplo. Se eu tenho uma taxa, por exemplo, de 0,2% ao dia, e eu quero obter o valor dessa taxa ao ano. Vamos converter 0,2% ao dia em uma taxa de juros anual. Bom, o processo de conversão da taxa de juros é através de multiplicação agora, porque passa de um período menor para um período maior. Devo multiplicar. Bom, um ano é um período de 12 meses e cada mês tem 30 dias. Então, já citei isso para vocês. O ano, então, vai ter 360 dias, que é o ano comercial. Eu devo multiplicar por 360. Então, 0,2 vezes 360, vamos fazer 360, que multiplica 0,2. Fizemos esses cálculos na primeira aula, hein? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Bom, tenho que contar as casas decimais, só tem uma casa decimal, então coloco a vírgula, formando uma casa decimal. Resultado é 72% ao ano. Tá certo? Então, a taxa de 0,2% ao dia equivale a 72% ao ano. Então, essas taxas de juros são taxas proporcionais. 0,2 está para um dia, assim como 72 está para um ano. Formam uma proporção. Por isso que é chamado de taxa proporcional. E essa taxa também é uma taxa equivalente quando se trata de juros simples. Que falaremos, né, ainda nesta aula. Começaremos a parte do cálculo do juros simples. Continuando, vamos pegar um outro exemplo para o cálculo da taxa proporcional. Exemplo. Vamos supor uma taxa de 4% ao bimestre. Eu vou converter essa taxa em uma taxa semestral ao semestre. Período menor para período maior. Bimestre é um período de 2 meses, semestre é um período de 6 meses. Logo, para converter essa taxa, eu devo multiplicar um semestre. É um período de 3 bimestres. Tá bom? Vamos relembrar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho é um semestre. Cada 2 meses é um bimestre. Então, veja que temos 3 bimestres em um semestre. Então, 4% ao bimestre, multiplico por 3 bimestres. E assim eu vou obter 12% ao semestre. Então, 4% ao bimestre equivale a uma taxa de 12% ao semestre, uma taxa simples ou proporcional a 12% ao semestre. Bom, minha gente, vamos a mais um exemplo para a gente finalizar essa ideia. Um último exemplo. Vamos supor que eu tenho uma taxa de 15% ao trimestre e quero obter uma taxa quadrimestral. Nesse caso, a relação não é inteira, tá bom? Um quadrimestre não representa um valor exato em trimestres. Na verdade, um quadrimestre é 1,333 trimestres, né? Para usar esse valor fica complicado. Então, posso resolver o problema primeiro convertendo em meses. Eu vou primeiro dividir essa taxa para meses. Um trimestre é um período de 3 meses. E em seguida, esta taxa convertida em meses, eu vou multiplicá-la por 4 meses para obter a taxa quadrimestral. Então, vamos fazer isso aí.
Vamos corrigir essa ideia, ó. Vamos apagar isso aqui, vamos fazer, né, da seguinte maneira. Primeiro eu vou converter essa taxa em uma taxa ao mês. E em seguida essa taxa ao mês vai ser convertida em uma taxa quadrimestral. Primeiro passo, eu devo dividir por 3, porque um trimestre são 3 meses. Logo, 15% ao trimestre dividindo por 3 fica 5% ao mês. Agora, cada mês é um período de... Cada quadrimestre são 4 meses. Então, eu devo multiplicar agora por 4 meses. 5 vezes 4, 20% ao quadrimestre. Está aí convertido taxa trimestral em taxa quadrimestral. Bom, gente, eu acabei de mostrar a vocês, né, como é que se converte taxas proporcionais. A conversão é feita através do processo de multiplicação, se vai de um período menor para maior, ou através do processo de divisão, quando o período é maior para período menor. Bom, vamos passar para a ideia de juros simples. Vamos continuar nosso assunto falando dos juros simples. A primeira relação na matemática financeira envolve a ideia de juros. Vamos tratar da nomenclatura. Existe uma nomenclatura específica para o cálculo e o estudo dos juros simples e juros compostos. Primeiro passo, vamos falar sobre a nomenclatura. Juros. A letra J representa os juros. E o que são juros? É o mesmo que renda. Juros é a renda obtida por empréstimo do capital. Então, se a pessoa, né, ela dispõe de capital e ela, né, não vai aplicar esse capital, não vai, né, aplicar esse capital em produção, ela pode disponibilizar esse capital para outra pessoa que esteja disposta a investir e produzir. Então, pelo empréstimo desse capital, eu terei direito a um retorno. Esse retorno é justamente chamado de juros ou renda. Quando o problema pede para determinar a renda obtida, significa que quer saber qual é o juro obtido naquela aplicação financeira. Não esqueça, juros é o mesmo que renda obtida. Bom, o juros é obtido pelo empréstimo de um capital. Na matemática financeira, a letra C representa o capital ou principal, usando a letra P para isto, o chamado principal. Na matemática financeira, utiliza-se a letra C para representar o capital. E em alguns textos de matemática financeira, troca-se a letra C pela letra P, que representa o principal. É o que está sendo disponibilizado para empréstimo. Bom, se eu empresto um capital e tenho direito a receber juros, o que realmente eu vou ter de retorno é o que eu emprestei mais a renda. Isso é chamado de montante, que é o saldo final. Então, a letra M representa o chamado montante, ou o valor que eu terei direito, né, a resgatar. Tudo ok? Bom, dessas 3 letrinhas vem a principal relação da matemática financeira, que é válida para qualquer situação. Existe a chamada primeira equação na matemática financeira. A primeira relação é esta: montante vai ser igual ao capital mais os juros. Tudo ok? O montante, representado pela letra M, será o capital mais juros, será a nossa equação de número 1. Quando eu falar da equação 1, será esta. É a primeira relação da matemática financeira. E vale para qualquer caso. O montante sempre é a soma do capital mais juros. Essa relação pode ser escrita de outra maneira. O montante pode ser visto como o valor futuro, VF, enquanto o capital é o valor agora, o presente, VP, mais o rendimento ou juros. VF representa o montante, que é o valor futuro. É o valor que eu terei direito a resgatar, né, ou receber. E VP é o capital, que representa o valor presente.
Então temos aí, né, a primeira relação da matemática financeira. Essa relação não vale só para juros simples, ela vale tanto para juros simples quanto para juro composto. Montante é igual a capital mais juros. Apenas essa relação já gera problemas em concursos públicos. Vamos ver um exemplo aí do uso dessa equação em concursos públicos. Preste atenção. Nosso exemplo de número 1. Numa aplicação financeira, de R$ 10.000, foi obtido o montante que representa que representa 7/5 do capital aplicado. Qual a renda obtida nesta aplicação? Pronto, vamos ver nosso problema. Numa aplicação financeira de R$ 10.000, foi obtido o montante que representa 7/5 do capital aplicado. Qual a renda obtida? Bom, vamos à solução do nosso problema. Caso queira tentar resolvê-lo, né, então pare o vídeo e execute o cálculo. É bastante simples. Vamos começar a trabalhar com a chamada matemática financeira. Bom, a solução do nosso problema é a seguinte. O valor aplicado foi de R$ 10.000. Vamos voltar ao nosso problema. Numa aplicação financeira de R$ 10.000. Esse R$ 10.000 é o valor aplicado, e o valor aplicado é o capital. Então vamos, né, para a solução, fazendo o capital é igual a R$ 10.000. Bom, o montante, foi citado que o montante equivale, está dito na questão, o montante equivale a 7/5 do capital aplicado, que neste caso é R$ 10.000. Então o montante será 7/5 do capital. Significa que este montante é 7/5 vezes R$ 10.000. O valor do capital é este, R$ 10.000. E aí eu posso obter o montante. R$ 10.000 pode ser multiplicado por 7 e dividido por 5. Então o montante vai ser... Bom, eu posso também fazer a primeira divisão. 10.000, vamos dividir por 5. 10.000 por 5, o resultado é 2.000. 2.000 vezes 7 dá R$ 14.000. Ou seja, o montante obtido foi de R$ 14.000. Bom, qual é a renda? A relação que acabamos de ver é montante é igual a capital mais juros. Daqui eu posso separar o valor dos juros. Montante é de 14.000, o capital aplicado é de 10.000, logo os juros será 14.000 menos 10.000. O juros será 14.000 menos os 10.000. Teremos então os juros. O valor desses juros é de R$ 4.000. Então esta foi a renda obtida neste investimento. R$ 4.000. Bom, gente, eu espero que você tenha acompanhado aí a ideia de nesta aula. Esta aula mostrou a parte de taxas de juros, a taxa proporcional, taxas proporcionais, e começamos a falar do juro simples. Começamos a falar da primeira relação da matemática financeira, montante igual a capital mais juros. Até o nosso próximo encontro.